say the blacker the better, the sweeter the juice. I say the darker the flesh and the deeper the roots. I give a holler to my sisters on welfare, Tupac kids, if don't nobody else care. And I know they like to beat your man. Da cidade de Tiradentes. Sou membro também do grupo chamado Fantasmas Vermelhos, grupo de rap. É nóis, pai da Kizzy, parça do Wellington, estamos na luta aí, educador social. Então, inicialmente, dizer que o Brasil ele tem uma dívida histórica com a periferia, né? E tem que tomar cuidado. Às vezes, quando eu lembro de uma frase antigamente quilombo, hoje periferia, não é bem assim, né? É legal a gente criar uma perspectiva construtiva, né? Então, entender que o legado e a herança que nós temos na nossa árvore genealógica é um legado de luta e de resistência. Agora, a gente também não pode dizer que a periferia é um quilombo, né? Isso daí, inclusive, é um equívoco histórico. Primeiro que quilombo, uma sociedade livre, tal qual Clóvis Moura nos orienta, né? Periferia, ela é muito diferente de um quilombo. Primeira coisa, a questão da organização. E aí vamos pensar com carinho, né? Existia uma espécie de organização de todas as pessoas que compunham, que eram os quilombos. Todas as pessoas tinham a sua devida importância, né? E o porquê o quilombo ele era tão perigoso, ele tinha que ser destruído? Vários fatores. O principal, as pessoas eram livres. A tônica do quilombo é a liberdade. E aí tem uma linha teórica absurda e idiota que defende, por exemplo, que no quilombo havia escravidão, no quilombo havia abuso sexual e etc. A gente tem que tomar muito cuidado, porque são correntes de pensamentos que vão ganhando espaço. Tem um guia politicamente incorreto, do Leandro Narloche, e esse cara ele é um imbecil por completo. Primeiro ele vem distorcer toda a contribuição de Palmares no processo de luta e resistência no Brasil. O primeiro aspecto é esse, né? Vem trazer, né, por exemplo, para desmitificar, né, de que no quilombo havia violência. No quilombo. Então, a gente precisa desmistificar. Havia um diálogo, mas o diálogo não era nada amistoso. O que eram as bandeiras? O que foi, no período colonial, São Paulo? Isso aqui é terra de bandeirante. Historicamente, São Paulo sempre foi pelega. Isso aí não é nada novo. Felizmente, galera, é a real, né? Os poucos rebeldes que temos aqui tem que valorizar e muito. Por quê? A tônica de São Paulo e as bandeiras era destruir os quilombos, que era uma resposta no período escravocrata, numa sociedade livre, que era ali nos quilombos. Periferia é um projeto, deu tudo certo, amontou a maioria. E aí uma coisa que o movimento negro precisa identificar é de que o escravizado ele era um trabalhador. Então não dá para desatrelar a questão étnico-racial da questão do trabalho. Importante também a gente pensar nisso. Por que não? Porque todos os ofícios e profissões, o escravizado e a escravizada, eles realizavam. Então, trabalho especializado, mão de obra especializada é puro caô. Na verdade, foi um projeto de embranquecimento do Brasil, onde a campanha na Europa era de que vá ao Brasil e ganhe uma terra e emprego. Está tudo garantido. Nossa, é só chegar lá e isso. Era um investimento que o governo, ok, de forma racista, tentou clarear aí a população. Então o Brasil, quando a gente começa a discutir e entender
Contribuição do Monteiro Lobato, terrível, historicamente. Terrível. Problema, galera adora, no geral. Poxa, ele é legal, ele trazia alguns personagens muito bacanas. A gente pensar, por exemplo, o que é o Saci? Não é discussão racial, o Saci. Quem é o Saci, inclusive? Que nem pretinho era. Aliás, se a gente começa a falar de lenda, né? Folclore é muito complicado. Porque geralmente a gente pega algo que não pertence, surge do nada, e aí a gente vai cultuando isso. Vai envenenando a cabeça das crianças. E aí os adolescentes, eu injeto o Halloween, que é mais moderno. E aí quando vai discutir a questão racial no Brasil, a gente não garante a discussão. E aí o trabalho lá de artes é em torno do Saci, do folclore. Para a galera do ensino médio, festa de Halloween. Aí vindo numa perspectiva de idiotizar essa galera tão questionadora que são os adolescentes. E aí vai caindo no conto do vigário. E a gente não discute o que tem que ser discutido. Então primeiro, pessoal, existem mais do que 2 pretos no Brasil. Não é só o Lázaro Ramos ou a Thaís Araújo. Como que um ator, por exemplo, se a gente considerar a Rede Globo de televisão, que cumpre um papel ridículo de desinformação há décadas com o nosso povo, que aliena e entorpece, que tinha um personagem no Zorra Total, que tinha os dentes estragados, pele dela preta, o cabelo de fuá, que é para caricaturizar a maioria das mães que moram na periferia. E aí vai procurar um dentista, vai no posto de saúde e não tem. Ou quando tem é no máximo uma limpeza, e olha lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado a maneira com que a gente permite as informações do sistema entrando nas casas. Primeira coisa, galera, é difícil televisão. Televisão, ela é uma forma cruel, terrível de manipulação. E dá certo, porque eu vou colocando as contradições. Quer discutir homoafetividade, toma personagem. Quer discutir a negritude? Vamos pôr um personagem esquisito lá, para falar que a gente não é racista, mas está lá. Record também, inclusive as grandes emissoras do Brasil, é inacreditável o quanto elas mascaram a nossa realidade. E aí quando a gente vai discutir direitos humanos é coisa de ladrão e bandido, né? Como se os direitos humanos não fossem dos humanos. Mas aí pensando, galera, porque a gente ainda vive uma abolição inacabada? Porque as pessoas não conseguem discutir as relações étnico-raciais. Por exemplo, se a gente pensar numa coloração aqui, moreno. Tem alguém que se identifica como moreno? Pardo, tafuso, mameluco, crioulo, mulata. E aí tem inclusive a etnia que é por época, né? Época de carnaval que enche de mulata nos ensaios de escola de samba. É complicado. E aí a gente vai distorcendo as identidades das pessoas. Porque eu não posso permitir que um povo tenha autoestima. Eu não posso permitir que um povo conheça a sua história. Eu pego as referências que esse povo poderia ter e eu vou distorcendo. Eu vou caricaturizando e colocando de um jeito negativo. E aí como que funciona? No polo negativo, tudo que é africano é ruim, é negativo. Situação preta. A coisa tá preta. Não é isso?
E aí, para positivar a cultura eurocêntrica, eu coloco para esclarecimento geral, aí eu ponho no lado bom. Eu preciso tornar as coisas bem claras aqui. Bom, vamos clarear o assunto aí para todo mundo entender melhor. Então, esses vícios de linguagem também, eles contribuem para um processo de alienação e estagnação, inclusive cultural. Por exemplo, pessoal, se a gente considerar um refugiado haitiano que sobrevive aqui, ele já manja do idioma natural dele, além do idioma do colonizador. Nós, no Brasil, a gente já começa atrasado, porque o idioma do colonizador é o nosso já, e a gente não tem o nosso idioma. Independente, pode ser ou um grupo linguístico étnico africano ou nativo. A gente não consegue garantir, né, esse resgate. Se a gente monta um curso, vamos supor, de Yorubá, a possibilidade desse curso dar tudo errado é muito grande. Mas se a gente coloca um curso de francês ou inglês, a possibilidade que esse curso vai ter uma adesão é gritante, de alta. Isso demonstra o quê, pessoal? Que uma cultura é valorizada e a outra não. Que a cultura africana na diáspora no Brasil, ela é algo paliativo. É uma espécie de tiro de 12 que você toma, mas aí o remédio que tem é um band-aid usado. Parece exagero, né? Mas aí se a gente vai pensando, por exemplo, considerem que o racismo, ele é branco. E não existe racismo inverso. Às vezes as pessoas, mas eu vi o outro chamando de macaco, o próprio preto. Entendi. Ele está discriminando outra pessoa. Só que isso ainda não é o racismo. Ele pode reproduzir a discriminação racial. Um branco na periferia pode reproduzir o racismo? É uma pergunta. Sim. Por que sim? Só porque ele é branco? Ok, eu entendi. Está tratando do privilégio que ele tem enquanto branco, né? Mas só a gente pensar. É difícil um branco na periferia ser racista. Primeiro, é muito normal um branco que cultua aí, que mora na periferia, né? O candomblé ou a umbanda. É normal um samba. Você vê um branco lá tocando lá um cavaquinho, tocando um bongô, etc. Fazendo capoeira, fazendo rap. E tudo é cultura africana. E aí ele mesmo entra em contradição. Por quê? Porque, poxa, eu estou fora do baralho. Na verdade, o processo de acúmulo do capital, e aí começa, né, a flertar com a questão do trabalho. Se a gente pensar ali o filme 12 anos de escravidão, tinha um branco lá também, na plantação de algodão. Não sei se alguém lembra, que tinha um branco lá. O branco não tomava chicotada. Mas tinha um branco lá também, em condições absurdas. O tratamento ao branco é diferente. E aí eu concordo contigo, brother. Você tem toda a razão. Porque um branco que vai procurar trampo e um preto que vai procurar trampo, o branco vai ter uma preferência. Mas aí de novo a provocação. O branco, ele não está sendo racista. A sociedade que está julgando a análise. Agora, se um branco chega e discrimina e repudia tudo que tem na periferia, dos dois, ele enlouquece ou ele dá um tiro na cabeça dele.
Porque não tem como, é uma contradição infinita uma pessoa que mora no gueto e reproduz o racismo. Na realidade, o que eu quero dizer é o seguinte: quem detém os meios de produção que vai determinar quem é que vai ter o privilégio. O branco na quebrada é fudido também. Ele tem um tratamento diferenciado, ele tem. Mas qualquer um, se põe no currículo Zona Leste, dependendo conforme for, o entrevistador chega e fala: é perto do metrô, seu bairro? Não é isso, irmão? Você mora perto do metrô? Então, essa discriminação social, brancos e pretos nativos vão sofrer. Agora, quem vai determinar as ideias que predominam nossa sociedade ainda são as ideias da classe dominante. O racismo vem de lá. O racismo é branco, o racismo é europeu, inicia-se na Europa, né? Então não existe possibilidade de um preto ou uma preta serem racistas. O que existe é o seguinte: o policial preto, ele não é racista, mas ele trata o preto 2 vezes pior do que um branco. Um policial preto, ele é mais agressivo do que um policial branco. Porque entraram na cabeça dele de um jeito, fizeram uma lavagem cerebral tão eficaz que ele não se enxerga pertencente ao povo da periferia. Ele é um cão adestrado, ele é um rato a serviço da burguesia. Servir e proteger nós da burguesia. Essa é a função primordial. Desde os capitães de mato até qualquer policial, a função é essa. E aí a gente pode observar, por exemplo, pessoal, de que nós temos uma data, não para ser comemorada, jamais. Semana da Abolição. Estava até comentando ali com o camarada Hélio. Porra, que zoado, né? Porque querendo ou não, de um jeito ou de outro, é uma comemoração. Quando você, né, faz um enfeite, faz um desfile de escola de samba. Estou criticando mesmo, ok? Faz algum concurso de qualquer coisa no dia da abolição, para celebrar. E aí, por exemplo, uma prática escravista era a boneca do café, quando escolhia a escravinha mais bonita da senzala. Eles faziam isso. Num determinado momento, em algumas regiões, se comemorou achando que estava resgatando aí a valorização da mulher negra. Muito pelo contrário, estava desvalorizando a mulher preta, que sempre lutou contra a opressão colonial. É evidente que intervenções da hora. É evidente, pessoal, que uma coisa que a gente precisa entender também, viu? Fundamental processo de luta a partir das fugas dos quilombos e as formas dessas fugas, noite, o canto, pegar as informações e repassar a senzala, ok? Sempre houveram os vendidos, a gente sabe. Mas eu estou dizendo que, por exemplo, foi baseado nessas trocas de informações que o Brasil, ele inflou de fuga. O Brasil teve várias mortes de senhores e sinhás nas mãos de pessoas que nunca foram omissas e nunca foram submissas. Eles inventam uma escravizaura que sofre racismo. E aí a pessoa vê, olha que triste e tal. São personagens montados, assim como o pai Tomás, ok? Assim como os negros do tio Tom, que aceitavam a escravidão de forma submissa.
Mas na realidade eles querem vender o peixe de que havia uma harmonização entre o escravizado e o senhor. E aí eu fico com o Eduardo Tadeu. O escravizado e o dono de fazenda não come e não senta na mesma mesa. Não há conciliação com o opressor. É tipo o seguinte: o objetivo principal era a liberdade. Eu digo ainda mais, pessoal, nós temos uma aparente liberdade, viu? Nós vivemos uma falsa liberdade, numa democracia capitalista, racista, machista, ok? Que oprime a maioria da população. O Brasil, ele detém uma concentração de riqueza absurda na mão de uma elite branca, na mão dos grandes donos dos meios de produção. A gente tem, por exemplo, a família Marinho, que é a mais rica da União, e toda uma estrutura por trás para garantir a alienação e estagnação do nosso povo. Então, diante disso, acho que o recado, na verdade, é dizer que o 13 de maio foi uma mentira. Nós tivemos um duplo momento: pressão externa da Inglaterra, objetivando de que o Brasil e a América fossem novos mercados consumidores. E aí tem aí a exploração do capitalismo. Então por isso que, vamos acelerar essa abolição. Que inclusive o Brasil foi o último a abolir no mundo. Pessoal, de 1500 a 1888, oficialmente, isso é muito tempo. O Brasil teve a sua maior parte da história de existência enquanto Brasil no período escravagista. Então é normal, quando você vai pegar alguma coisa do lado da cama, no criado mudo. É normal, no sul dos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem ainda estabelecimentos que não atendem pessoas pretas. Virou. Podia pedir um som emprestado. E aí, só para não perder o fio da meada, para encerrar, pessoal. Além disso, olha só, no Brasil tem vários casos, várias regiões de discriminação racial. Tem uma cidade no Paraná, hoje, que ela não atende quem tiver uma afrodescendência. E aí tem um critério, eles colocam um critério no estabelecimento, dizendo: o cabelo ruim não pode estar muito exposto, as roupas não podem ser coloridas, ok? E não pode falar alto, porque isso não é culto. Falar alto é um hábito dos selvagens. Quem é que são selvagens? Nós, de novo, né? E aí a gente cai nesse processo civilizatório que desumaniza, expõe os descendentes aí de africanos e africanas ainda em 2017. E aí a galera vem falar que a gente que tá de mimimi, que a gente que fica vendo racismo em tudo. Então, galera, na realidade, diga não ao 13 de maio. Não existiu abolição, porque nenhum opressor liberta ninguém. São os escravos que se libertam das algemas e dos grilhões que os prendem. É isso. Obrigado. Consistent you don't need, and I ain't trying to gas you up, I just call them how I see. You know what makes me unhappy? That when brothers make babies and leave a young mother to be a passion. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and I came from